Quando eu estava a preparar-me para gravar este vídeo, recebi uma mensagem de uma seguidora a pedir-me um conselho urgente do que devia fazer. E eu respondi-lhe e decidi mudar completamente o tema que eu tinha preparado para gravar para este tema que ela me abordou por mensagem. Para quem não me conhece, eu tenho 26 anos e em fevereiro deste ano, estamos em agosto, eu decidi despedir-me do meu trabalho como enfermeira. Eu já trabalhava por conta própria, não era um contrato, mas sair do sítio onde estava a prestar serviço para me dedicar a 100% às redes sociais. Mesmo sabendo que eu não tinha, por trás disso, uma garantia muito sólida de que isto daria certo. E mesmo assim eu tomei essa decisão. Por causa disso e porque já passaram alguns meses, eu venho dizer aquilo que eu acho que é necessário tu teres como base antes de tomares a decisão de sair do teu trabalho e arriscares numa outra coisa. Um conselho que eu gostaria de ter tido antes de tomar esta decisão. Eu não estou a dizer que a decisão que eu tomei foi errada e que me arrependo. No entanto, acho que tu, que estás a ver este vídeo, antes de tomares essa decisão, deves ter algumas considerações antes. Não deves tomar a decisão puramente no emocional. Não gostas do teu trabalho, um dia correu mal, o teu chefe fala mal para ti, tens uma confusão com um colega lá no trabalho e decides naquela hora que já não aguentas mais estar no teu trabalho e que vais empreender, que vais criar um e-commerce, que vais para um dropshipping, que vais para a inteligência artificial, que vais fazer essas promessas que tu vês muitas vezes na internet ou outras promessas milagrosas. Então, para prevenir que tu tomes uma decisão impulsiva, eu também gravei este vídeo. Já não é a primeira pessoa que me veio falar sobre isso, sobre ter a mentalidade certa para arriscar-se por conta própria, sobre como ter a coragem de sair do seu trabalho, de sair de algo aparentemente seguro, e nós poderíamos estar aqui muito tempo a falar sobre o que realmente é seguro e o que não é, para empreender e arriscar-se numa coisa que é totalmente incerta e que pode não dar certo. Então, eu acho que dentro da imprevisibilidade e dentro da decisão, deves ter sempre com base uma parte lógica e uma parte responsável nessa decisão. E é por isso que eu decidi trazer 4 tópicos necessários para que tu possas tomar essa decisão de forma mais segura, quase como checklists, que se tu cumprires esses checklists, acho que já podes tomar uma decisão de forma mais confiante, essa decisão de forma mais confiante. E eu acho que o último ponto que eu vou falar neste vídeo, e por isso é importante que fiques até ao final do vídeo, é o mais importante para mim. Como uma pessoa que se arriscou num trabalho extremamente incerto, que é as redes sociais, e sobretudo num trabalho que demora muito tempo a dar certo, inclusive eu já falei com várias pessoas que partilham desta mesma ilusão que eu também tinha de que as redes sociais, por se tratar de internet, por se tratar de uma coisa nova, por se tratar de uma coisa que nós efetivamente vemos muita gente a ter sucesso do dia para a noite, nós achamos sempre que nós também vamos ter sucesso do dia para a noite, que nós vamos começar a vender de um mês para o outro, que nós vamos começar a ter grandes faturações em 6 meses ou até num ano. E isso é uma ideia completamente irreal. Como qualquer negócio, e o digital também não sai disso, leva o seu tempo a se consolidar. Embora, não digo que não haja exceções à regra, mas qualquer coisa que tu vais começar a fazer implica que tu cometas erros, implica que tu tenhas que dar passos atrás e implica que tu comeces com pouco. Então essa ideia de que tu vais começar logo a faturar muito, que tu vais começar logo a ter os clientes todos a querem te pagar pelo teu serviço, é um pouco ilusória e é pouco representativa daquilo que realmente acontece. Na minha experiência, naquilo que eu acho que acontece, demora ali uns anitos a tu estás consolidado e a tu teres alguma previsibilidade naquilo que tu queres começar a fazer no teu negócio. Por isso que a primeira coisa que eu acho que tu deves garantir que tu tens é dinheiro guardado. Podes tomar a decisão com mais segurança quanto mais margem tu tiveres a nível de tempo para não receberes dinheiro nenhum pelo teu novo trabalho ou teu novo empreendimento. Seguindo um exemplo prático, tu vais calcular, grosso modo, quanto dinheiro que tu gastas nas tuas despesas essenciais e vais dividir o dinheiro que tu tens guardado
é importante, obviamente, que tu tenhas algum dinheiro de parte por essas necessidades mensais. Então, imaginemos que tu tens 2.000 € guardados e as tuas necessidades mensais, comida, renda da casa, o que seja, é 500 € por mês que tu contribuis para a casa. Se tu gastas 500 € por mês nas tuas coisas essenciais e tens 2.000 € guardados, significa que tu podes estar 4 meses sem receber dinheiro nenhum, tu vais-te aguentar. No entanto, ao final do quarto mês, tu tens que ir procurar um trabalho ou tens que fazer de alguma forma aquilo dar certo, porque senão tens que recuar na tua decisão. Imagina que ao final de 4 meses as coisas não deram certo e tu neste momento não tens forma de pagar as tuas contas. Então a tua margem não é 2.000 €, a tua margem é 4 meses. E é importante para ti tu perceberes isso antes de tomares essa decisão. Porque, obviamente, se tu tiveres um maior número de despesas, tu vais precisar de mais dinheiro guardado. Então, experimenta calcular esse tempo para perceberes realmente se as coisas não derem certo a partir do primeiro dia, a partir do primeiro mês, que é muito irreal de acontecer, quanto tempo é que tu vais conseguir autossustentar-te. O segundo conselho é muito ligado a este primeiro, que é a necessidade de baixar o nível de vida. Tu depois de tomares essa decisão, que foi o que aconteceu comigo, tu vais sentir a necessidade de não desperdiçar tanto dinheiro em coisas inúteis. Porque tu vais começar a associar o dinheiro que tu gastas com a perda de tempo da tua vida, com coisas inúteis. Porque tu vais começando a perceber que quanto mais dinheiro tu gastas, menos tempo disponível de margem tu tens. Então, pode e vai haver a necessidade de tu, numa fase inicial, cortares aquelas saídas, cortares aqueles gastos supérfluos, cortares aqueles luxos que tu, neste momento, não vais poder ter. E eu vou-te explicar porquê. Se tu, no final do mês, todos os meses, recebes um salário porque trabalhas, a partir de agora, tu vais arriscar numa coisa nova, tu vais deixar de receber aquele salário ao final do mês. Então, não importa se tu trabalhares muito, incansavelmente, 12 horas por dia, se tu trabalhas por conta própria e o teu negócio ainda não está a andar, ainda não vendeste, ainda não tens clientes, não importa o volume do trabalho, tu não vais ser pago ao final do mês. E tu tens que mudar, de uma certa forma, a mentalidade de trabalhadora por conta do outrem para trabalhadora por conta própria. Porque quando tu és trabalhadora por conta do outrem, tu as paga ao tempo. Então não importa se tu atendes muita gente, não importa se tu fazes um trabalho melhor ou pior, o que está contratualizado é que se tu cumprires todos os dias de trabalho estipulados para aquele mês, tu vais receber o teu salário. Não importa a faturação da empresa que tu trabalhas. No entanto, se tu és trabalhadora por conta própria, significa que se tu não venderes, se tu não tiveres clientes, mesmo tu tendo um grande volume de trabalho, tu não vais receber um salário. Então, o esforço não é proporcional ao resultado, como tu estás habituada a acontecer no teu trabalho normal. Então, quando tu percebes que chegas ao final do mês e que não tens garantido aquele valor, tu começas a ter muito mais atenção ao dinheiro que gastas, porque podes necessitar daquele dinheiro ao final do mês, porque as coisas são mais imprevisíveis. Então, tu pensas duas vezes antes de comprares aquela camisola, tu pensas duas vezes antes de aceitares aquele jantar, tu começas a restringir-te a ti própria. E isso, emocionalmente, numa fase inicial, é complicado. Eu posso falar por mim, que comecei a trabalhar nas redes sociais. E eu muitas vezes estou dias sem sair de casa. E obviamente que muitas vezes me apetece sair com uma amiga e jantar fora. Só que tenho que pensar que essa saída, se me custa dinheiro, poderá comprometer depois, ou seja, poderei necessitar desse dinheiro depois. Então, essa restrição, de uma certa forma, emocional e de consumo, principalmente se tu és uma pessoa que estás muito habituada a gastar dinheiro futilmente, como eu estava, é muito difícil fazer essa transição. Então tens que começar a mudar o shift para e eu agora controlo as minhas próprias finanças e isso também não tem só coisas boas, tem coisas negativas, sobretudo numa fase inicial. E
aos olhos das outras pessoas, isso não é sucesso. As outras pessoas vão olhar para ti como, ai, aquela, coitadinha, aquela agora não tem dinheiro, aquela agora priva-se de tudo. E vão olhar para ti como alguém que está pior. E tu talvez estejas pior, mas essa fase é necessária para tu depois dares aquele salto e as pessoas te perguntarem como é que tu fizeste aquilo, te perguntarem como é que tu tens aquilo que tu tens. Porque as pessoas inicialmente, numa fase inicial, não se apercebem dos sacrifícios que tu estás a fazer. Então, não existe nada, não existe nenhum prémio sem sacrifício. E esse vai ser o teu maior sacrifício. O terceiro ponto, e este também é muito importante, eu creio que já falei disso noutros vídeos, é o apoio do teu companheiro. Se tu tens um companheiro, uma pessoa com quem tu partilhas vida, como é o caso eu com o meu namorado, que vivemos na mesma casa, é importante tu falares com ele e saberes a opinião dele de antemão antes de tomares essa decisão. É importante tu falares com ele e dizeres, amor, se eu tiver 6 meses sem ganhar, ou um ano sem ganhar, ou mais tempo sem ganhar dinheiro, sem conseguir fazer isto dar certo, tu consegues aguentar com as despesas? Tu consegues aguentar com as nossas necessidades básicas? Sobretudo, tu estás disposto a fazer esse sacrifício financeiro de aguentares com as nossas necessidades básicas enquanto eu tento isto novo? E tem que haver esse compromisso muito sério entre vocês dois. Se tu vês que ele tem alguma dúvida se consegue ou se quer ter essa responsabilidade, eu não acho que seja a hora de tu avançares para essa decisão, porque depois vai-te gerar muitos conflitos entre o casal e por isso é que tu deves ter essa comunicação para garantires que problemas futuros totalmente evitáveis não acontecem. Eu gostaria de te dar um conselho como se tu estivesses aqui à minha beira, como se tu fosses minha amiga e dizer-te que trabalhares o teu psicológico, tu teres efetivamente um emocional forte é a base fundamental de tudo. Porque vão acontecer problemas, vais-te frustrar, as coisas vão acontecer certamente mais lentamente do que aquilo que tu desejarias que acontecessem. Tu vais errar e tu vais ter que ter um psicológico para não te punir quando tu erras e saberes aprender com o erro e agradeceres por ele ter acontecido. Isso nem toda a gente é capaz de fazer. Tu tens que ter em consideração que tu não és nenhum gênio, mas que és uma pessoa que está disposta a lutar pelo tempo que seja preciso para as coisas acontecerem. E então evitares cair nas armadilhas da comparação de fulana conseguiu aquilo rápido e eu não consigo, então eu sou uma porcaria, então alguma coisa eu não estou a fazer bem. Tens que ter emocional forte para saber separar aquilo que é o teu percurso do percurso alheio, do qual tu não fazes ideia, aquilo que se está a passar na vida alheia. Então tens que ter essa capacidade de saber analisar friamente aquilo que está a acontecer e nem sempre é fácil. Quando tu estás dentro das coisas, quando estás dentro do processo, tu olhas para as coisas de um ponto de vista mais emocional. É como quando eu gravo um vídeo, eu publico o vídeo, na minha ideia, isto é um vídeo que vai ter muitas visualizações porque foi um vídeo que eu gostei de gravar, que eu me preparei muito, que eu estudei muito para ele, mas depois eu olho e vejo que as visualizações não foram tantas assim. Mas em vez de eu me penalizar e dizer, afinal eu sou uma porcaria, me tentar comparar e dizer, aquela pessoa tem muito mais visualizações do que eu, em vez de fazer essas coisas, eu tenho que tentar analisar friamente aquilo que as pessoas querem ver versus aquilo que eu quero ou acho por bem fazer. Então é muito difícil nós distanciarmos e não olharmos para as coisas que nós fazíamos como sobrevalorizadas. Costuma-se dizer que as mães olham sempre para os filhos como os mais bonitos e nós olhamos sempre para os nossos projetos, para as coisas que nós fazemos, como as coisas mais valiosas, porque somos nós que fazemos. Não é à toa que dizem que, não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, que o IKEA faz com que propositadamente as pessoas, os clientes, tenham que montar os móveis deles, porque assim diminuem as taxas de devolução, porque as pessoas dão mais valor àquilo que montaram com as próprias mãos. E é inevitável que nós damos mais valor porque somos nós que estamos a fazer. Mas temos que também não levar para o lado pessoal quando levamos com essa rejeição. Tentar não sentir que as pessoas me estão a rejeitar só porque aquele vídeo não saiu bem. E tentar analisar
objetivamente aquilo que não correu bem, aquilo que correu bem que eu possa aproveitar para outros vídeos. E é assim em tudo. Muitas das coisas que nos acontecem não é alguém a ferir-nos propositadamente, não é o universo a penalizar-nos, não é o YouTube que agora não gosta de mim e não mostra os meus vídeos. Tem uma base de lógica por trás. Então, tentar diminuir essa parte emocional nas decisões que tomas, porque quando tu tomas decisões na base emocional, na tua vida, pode ter consequências, mas no teu negócio pode ser desastroso. Quando tu defines as coisas com base na emoção e não com base nos números e na lógica. E se tu estás inserida nas coisas, como eu disse, é mais difícil fazer essa separação. Outra coisa é saberes lidar com o julgamento dos outros, não só julgamento de te criticarem, porque na minha experiência normalmente as pessoas não te criticam à frente. Dificilmente as pessoas que te conhecem vão dizer, olha, tu fizeste este vídeo, és ridícula, ou estás a fazer isto mal. As pessoas que te conhecem e que de alguma forma não te apoiam, têm uma forma muito subtil de te dizer que não te estão a apoiar. Criticam pessoas que estão a fazer coisas semelhantes àquelas que tu estás a fazer. Imagina, tu és uma criadora de conteúdo como eu. Tu tens uma amiga que sabes que não te apoia. Como é que tu sabes? Essa amiga critica outros criadores de conteúdo, goza com outros criadores de conteúdo. Então tu sabes de antemão que aquela amiga pode não te dizer diretamente, mas não te apoia. Entendes aquilo que eu quero dizer? Então tu tens que também ter um emocional para saber que vai haver a necessidade de te afastar de pessoas, e isso é das coisas mais difíceis de fazer, e que eu própria estou muito no processo de saber como me afastar e saber de quem me afastar. Ou seja, saber identificar aquilo que realmente vai me prejudicar, aquelas pessoas que realmente vão me prejudicar e que não estão lá para mim. E ao mesmo tempo, teres emocional para, na falta de resultados, tu saberes lidar com essas faltas de resultados, mas também saberes lidar com a justificação dessa falta de resultados. Eu, por exemplo, muitas vezes as pessoas me abordam e perguntam: deixaste de ser enfermeira, mas agora quanto é que ganhas com a criação de conteúdo? Já ganhas tanto quanto ganhavas quando eras enfermeira? E esse tipo de perguntas, confesso que me deixa desconfortável, porque eu não gosto de estar a revelar aspectos das minhas escolhas profissionais às outras pessoas. Porque eu saio sempre a perder, porque se eu disser que não ganho tanto quanto ganhava como quando era enfermeira, eu estou de uma certa forma a admitir fracasso e a dizer, olha, eu troquei por isto e isto não está a dar certo. E eu não quero expor esta vulnerabilidade aos outros. Eu não sei se me estou a fazer entender. Mas também, ao mesmo tempo, se eu disser que ganho mais do que quando era enfermeira, eu também estou a revelar como é que está a correr as minhas coisas e eu não quero dar a entender como é que as coisas estão a correr. Não quero dar a entender quanto é que eu ganho, não quero dar a entender se eu vendo muito, se vendo pouco, se sequer vendo alguma coisa, entendem? Porque muitas vezes as perguntas é só por curiosidade, não é necessariamente porque querem aprender alguma coisa comigo. Então é muito difícil depois lidar quer com a inveja alheia, como eu falei, como com a curiosidade alheia. Então tu estás quase que mergulhada num mar de pessoas curiosas, pessoas que te desejam mal e pessoas que estão só à espera para ver o que acontece. E isso é também difícil de lidar. Então, trabalhares essa parte emocional e psicológica é essencial, teres uma pessoa que te apoie ao teu lado é essencial, teres uma almofada financeira, pelo menos nos primeiros meses, para tu te sentires mais segura, é essencial, diminuires o teu padrão de vida e saberes que ao início vais ter que fazer sacrifícios. Então, são estes 4 conselhos que eu te daria se tu estás a pensar sair do teu trabalho. E para rematar e premiar quem ficou até o final do vídeo, eu gostaria de te dizer, com toda a sinceridade do mundo, se não der certo, apesar de tudo, tu podes sempre voltar para a tua situação atual, tu podes sempre ir procurar um novo trabalho e voltar exatamente para o sítio onde tu estavas. Mas se tu nunca saís do sítio onde tu estás neste momento, tu nunca vais saber se vai dar certo ou não. E vais ficar sempre com aquela angústia do que poderia ter acontecido se tu tivesse arriscado. Então é importante teres isso em consideração e lutares pelos teus sonhos, sabendo que vai haver desafios, vai haver dificuldades, mas pelo menos estás a caminhar no sentido
de realizar aquilo que tu desejas. Obrigado por teres ficado até aqui e eu recomendo veres um vídeo a seguir para realmente fortaleceres o teu psicológico e emocional e conseguires lidar com essas adversidades. Subscreve o canal aqui em baixo no botão se ainda não subscreveste para continuares a acompanhar vídeos de desenvolvimento pessoal e profissional assim que eu vou publicando ao longo do tempo. Obrigada, um grande beijinho e nós vemos-nos já no próximo vídeo. Até à próxima!